Ok, então nós estamos aqui agora diante do Salmo 105 mais uma vez, olhando especialmente para o versículo primeiro desse salmo. Eu vou fazer a leitura do versículo, diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Nós estamos meditando nos chamados salmos históricos, né? Esse Salmo 105 é um dos salmos históricos. Esses salmos todos trazem uma espécie de apanhado, de resumo de alguns fatos da caminhada do povo de Deus, do povo de Israel, sempre lembrando da libertação deles do Egito, da escravidão do Egito, dependendo do salmo, esse salmo vai até determinado ponto da história, né? Alguns salmos vão até o período do reinado de Davi, outros vão apenas até o período em que houve a conquista, aconteceu a conquista da terra de Canaã, mas cada um deles olha para a história reconhecendo a existência de Deus, a ação de Deus dentro da história, e a partir daí louvando a Deus por suas maravilhas, pelas bênçãos que ele realizou. E o Salmo 105 não é diferente, ele começa com um chamado à adoração, um chamado ao louvor de Deus. Deus deve ser adorado pelos seus grandes feitos, é o que ele coloca aí nos primeiros versículos, mas especialmente a gente vai olhar para o verso 1. Deus realmente tem que ser adorado, o tema realmente desse verso 1 é o tema do culto, o tema da adoração. E por que que Deus tem que ser adorado, né? Quando a gente pensa aí nesse Salmo 105, ele tem que ser adorado porque ele é Deus que existe, é um Deus real, e por ser Deus, ele já merece o nosso tributo de adoração, o nosso tributo de louvor. Mas, além disso, de acordo com esse salmo, ele deve ser adorado porque ele opera maravilhas dentro da história. E, de fato, Deus opera maravilhas. Ele opera, em primeiro lugar, a criação. Ele é o criador de todas as coisas, ele é aquele Deus todo-poderoso que cria todas as coisas. Além disso, ele é o Deus que sustenta e que governa aquilo que ele criou com a sua providência. Significa que ele está no controle do universo, está envolvido nas questões, né, do universo, das suas criaturas. Não é um Deus que criou e depois se afastou da sua criação, pelo contrário, ele é o Senhor realmente da nossa vida, da nossa história, está presente, dirigindo e cuidando de todas as coisas. Além de ser o Deus da criação e da providência, ele é o Deus da nova criação, né? A nova criação é a salvação, a regeneração, e, e com todos os benefícios, né? Porque por conta da salvação e da regeneração, a gente tem a purificação e aquilo que a gente poderia chamar de endireitamento da vida, né, que é a santificação. A gente tem também ânimo para passar por esses momentos mais difíceis da vida, que é a consolação. E a gente tem aquela grande esperança de que tudo vai ser acertado no final, que é a esperança da consumação, né? Mesmo quando a gente olha para esse mundo com as suas imperfeições e as coisas que são tão esquisitas e dissonantes e até assustadoras nesse mundo que, que parece que vai se deteriorando cada vez mais, né? Mas a gente crê que isso é por um tempo. Deus vai consertar tudo isso. Cristo vai voltar. O reino de Deus vai ser consumado e vai ser instalada aquela perfeição que é pertinente a esse reino de Deus. Então, esse é o nosso Deus. Ele opera todas essas maravilhas. Ele continua operando e ele vai fazer coisas maravilhosas ainda dentro da história. Por isso, ele deve ser adorado, ele deve ser honrado por nós, né? Nós temos que nos lembrar de todas essas maravilhas de Deus, pensar em como ele é um Deus ativo e, a partir daí, dar a ele a glória devida ao nome dele. Mas o que chama atenção nesse verso primeiro é como nós devemos responder a esse Deus, como devemos adorá-lo. E aí, no verso primeiro, algumas coisas realmente devem chamar a nossa atenção. Em primeiro lugar, nós temos que ser gratos a Ele, porque o Salmo diz: rendei graças ao Senhor. Isso combina muito com 1 Tessalonicenses 5,18, porque lá a gente encontra: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O coração adorador, de acordo com o Salmo 105, é um coração agradecido. E é agradecido por tudo.
Tem alguns hinos do nosso inário, hinos 60, 61, são hinos que normalmente a gente sempre canta em cultos de ação de graças, né? Porque o tema desses hinos, o assunto deles é realmente ação de graças. E nesses hinos é interessante isso. Num deles, né, aquele em que a gente diz graças dou por essa vida, né, pelo bem que revelou, graças dou pelo futuro, por tudo que passou. Você vai ver que nesse hino a gente agradece pelas bênçãos reveladas, mas também pela dor, pela aflição, até pelas coisas que não são muito confortáveis na nossa vida, né? Tem um outro salmo, desculpe, um outro hino, o hino seguinte, que nesse hino a gente diz: Eu te agradeço, ó Deus, pelo trabalho, né? E por todas as bênçãos que Deus deu, mas em determinado momento desse hino a gente agradece até pelos inimigos. Então, é uma coisa bem esquisita, né, para quem não é crente, não consegue entender como é isso, agradecer até pelos inimigos, né, pelas dificuldades e tudo mais, mas tem a ver com isso que consta não apenas em 1 Tessalonicenses 5,18, mas também no Salmo 105, versículo 1. Pensa na história, pensa na sua história, agradeça a Deus. É isso que o Salmo 105 está colocando para a gente, né? Tem um cântico também que foi cantado há muitos anos nas igrejas evangélicas, hoje não é tão cantado assim, mas ele traz isso, né? Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. A gente sempre também deve ser grato pela salvação, se lembrar de Deus todos os dias e agradecê-lo por nossa redenção, por nossa salvação, pelo Senhor Jesus Cristo. É por causa dele que nós temos acesso a Deus hoje, é por causa dele que a gente pode chamar Deus de Pai, é por causa dele que a gente tem toda a esperança, né, de perdão, tem a certeza de perdão de pecados e a esperança da nossa redenção. Então, por conta de tudo que Deus faz por nós, em todos os aspectos, né, da sua obra, do seu sustento, do seu cuidado, especialmente da salvação, nós devemos ser gratos ao nosso Deus. Além de gratidão, o Salmo também, no versículo 1 aqui, no Salmo 105, ele nos convoca a invocá-lo, porque diz assim: rendei graças ao Senhor, e aí diz: invocai o seu nome. O ato de invocação é litúrgico. A gente, inclusive, nas liturgias, as igrejas cristãs, de modo geral, elas estabeleceram já desde o início, né, um momento da liturgia que é chamado momento de invocação. Esse momento pode parecer esquisito para algumas pessoas, né? Por que que a gente precisa invocar a Deus? Parece estranho para alguns, porque Deus é um Deus que está presente em todos os lugares, ele é onipresente. Quando a gente chega ali no momento do culto, da adoração, Deus já está ali, ele é onipresente. No entanto, esse ato de invocação é uma espécie de convite e de súplica para que Deus, que está presente em todos os lugares, ele se manifeste no meio do seu povo, com as bênçãos que são vinculadas ou pertinentes à salvação desse povo, né? Que ele se revele de modo especial como o Deus desse povo, que está ali acolhendo a adoração e, ao mesmo tempo, ministrando sobre a vida desse povo. Então, é um ato muito importante. Basicamente, o ato de invocação é um ato em que a gente diz o seguinte: Deus, revela-se aqui, manifeste-se aqui, onde eu estou, né? Onde nós estamos reunidos. É uma espécie de convite. Deus não precisa de convite, né? Ele é dono de tudo. Não precisa ser convidado para participar do nosso culto, porque ele, na verdade, é o dono soberano já presente no culto. Mas, apesar de não precisar, ele estabelece a invocação. É interessante Gênesis 4:26. Lá em Gênesis 4:26, nós lemos ali aquele registro da descendência, da linhagem santa, e diz assim: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Invocar o nome é algo interessante, porque nome na Escritura não significa apenas o título, mas nome significa o caráter, significa o ser. Então, invocar o nome é invocar o próprio Deus, com todos os seus atributos, com tudo o que diz respeito a Ele mesmo, né? As suas qualidades perfeitas, a sua santidade. Nós estamos invocando o Senhor. E Atos, capítulo 9, 13 e 14, é bem interessante, porque é o momento em que Deus está falando com Ananias, né? Logo depois de Saulo chegar em Damasco,
E a gente se lembra que Saulo chega em Damasco meio atordoado, né? Porque ele foi derrubado do cavalo, ele também está cego, e ele está ali nos primeiros momentos após o encontro dele com Jesus, e Deus levanta Ananias para ir até Saulo e ministrar ao coração de Saulo e orar em favor dele. E nesse momento, então, em Atos 9, 13 e 14, Ananias está conversando com o Senhor, né? E Ananias diz assim: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, falando de Saulo, né? Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes. Aí no final diz assim: para prender a todos os que invocam o teu nome. Ou seja, os cristãos eram identificados como aqueles que invocam o nome de Jesus. Então é interessante, o cristão é considerado aquele que invoca o nome do Senhor. A adoração contém invocação. Deus é convidado a se manifestar graciosamente. É interessante essa experiência de culto. A gente invoca ao Senhor para que ele se manifeste em graça no nosso meio, para que nós ministremos ao Senhor. Ou seja, ministrar significa servir. Então, o ato de culto é sempre um serviço em que a gente ministra ao Senhor. Como é que a gente ministra? É por meio dos nossos louvores, né? Das nossas orações, é, das nossas ofertas, enfim. Todas essas coisas são maneiras da gente servir ao Senhor, da gente ministrar a Ele. Mas tem algo tão impressionante que acontece quando a gente invoca Deus, porque nesse momento em que a gente invoca para a gente ministrar a Ele, Ele ministra a nós. Ele vem até nós e nos alimenta com a palavra, ministra graça ao nosso coração. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Já viram que coisa impressionante? A gente dizer que Deus ministra a nós, ou seja, Ele que é todo-poderoso, Ele vem e nos serve. Ele vem até nós e nos ajuda. Então, tudo isso é uma experiência daqueles que invocam o nome desse Deus. E ele deve ser invocado, não apenas no momento do culto, ele tem que ser invocado sobre o nosso dia, sobre a nossa quarta-feira hoje. Nós devemos invocá-lo para que ele esteja presente nessa quarta, ministrando de modo especial a nós, para que nós possamos ministrar a ele também nessa quarta-feira. A gente tem que invocá-lo sobre toda a nossa vida. Provérbios fala sobre isso, Provérbios 3:6, quando diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Aqueles que invocam a Deus têm as suas veredas, os seus caminhos endireitados. Porque se você entende que você invocou o Senhor sobre a sua vida hoje, e você agora está caminhando a partir desta invocação, né? Ou seja, crendo que agora, de fato, Deus está contigo, você está na presença dele de maneira especial, diferenciada, então, isso faz diferença na nossa trilha, né? Naquilo que faremos, ou naquilo que escolhemos, no modo como nós procedemos. Ele endireita as nossas veredas. Então, o coração adorador, ele convida o Senhor, né? Continuamente, ele invoca o nome do Senhor. Além disso, em terceiro e último lugar, nós temos de fazer o nome dele conhecido. Esse é um ato de adoração, porque diz: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, e aí diz: fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Eu já mencionei isso na meditação da semana passada. É, é algo inusitado, porque está dizendo que o testemunho faz parte do culto, ou inversamente, que o culto já é também um testemunho. E é isso mesmo. O culto é um testemunho. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 14. Ele diz: vocês, quando se reúnem em culto, devem proceder de tal maneira que, quando alguém chega, essa pessoa vai ter a oportunidade de ser convertida ao Senhor, de entender quem é o Senhor e como é a salvação do Senhor. Então, a ideia é que a própria postura e aquilo que transcorre dentro do culto já serve de testemunho para outras pessoas. Mas é interessante que o nosso culto é um testemunho. Se você, por exemplo, tem familiares que não são crentes, se você, de repente, convive com esses familiares, é, eles já sabem de algumas coisas sobre você. Por exemplo, eles já sabem: olha, se eu for na casa dele no domingo, vai ter um momento que talvez ele vai dizer assim: olha, podem ficar à vontade se vocês não quiserem ir, mas eu gostaria de convidá-los para ir à igreja. Agora está na hora do culto, eu estou indo.
Pelo menos deveria ser assim, né? Porque isso já comunica um testemunho. Puxa, olha só o valor que essa pessoa dá a Deus e ao culto que ela presta ao seu Deus, né? Também quando a gente faz o culto doméstico na nossa casa, ou até mesmo nossa igreja que tem as atividades que a gente chama de GIS, né? E ali numa casa as pessoas se reúnem e cantam louvores, os vizinhos ali que ouvem o que passam em frente, isso já serve de um precioso testemunho para esses vizinhos. Mas não é só isso. Se a gente pensa agora em tudo que está sendo dito nesse salmo, né, à medida em que nós vamos expressando gratidão continuamente na nossa vida, à medida em que a gente vai invocando Deus em todo o tempo, a nossa própria vida vai se tornando um testemunho. E a nossa vida, por conseguinte, vai se tornando um culto ao nosso Deus. E aí o nosso culto, a nossa vida, vai, tudo se mistura e se torna agradável a Deus. Mais ou menos quando, como aconteceu com Abel, quando ele apresentou o culto dele, em Gênesis 4:4, a gente lê assim: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ou seja, Deus não se agradou apenas da oferta, se agradou da vida, da pessoa, do coração de Abel, porque viu que ele estava ali por inteiro consagrado ao Senhor. E é nesse sentido que a adoração é um testemunho. Então a gente percebe o quanto que nessa palavrinha tão pequena, né, inicial do Salmo 105, a gente tem esses ensinos tão preciosos sobre adoração. Por isso que depois da gente fazer uma meditação geral sobre ele na semana passada, eu quis retornar a ele, porque eu achei realmente esse versículo primeiro digno da nossa atenção, assim, mais pormenorizada, por conta de todas essas preciosidades que ele traz acerca do modo como nós devemos cultuar ao nome de Deus. Então, que você possa, nessa quarta-feira, né, expressar gratidão a Deus, quem sabe tirar um momento aí para orar, para conversar com Deus e agradecer pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre você, que você possa invocá-lo, né, e convidá-lo para que ele esteja presente e se manifeste de uma maneira especial, né, salvadora, santificadora, consoladora nesse dia na sua vida, e que você possa também fazer o nome dele conhecido, né, os feitos dele conhecidos entre os povos, entre aqueles que estão aí no seu entorno, né? O Salmo, de certa maneira, ele já nos convoca a isso, e quando lemos e meditamos em tudo que ele diz, a gente de fato já pode agradecer a Deus, porque comprados pelo sangue de Jesus, nós podemos adorá-lo, podemos render graças a ele. E é interessante que quando nós nos encontramos com ele para adorá-lo, nós acabamos encontrando a nós mesmos no melhor sentido da palavra, ou seja, a gente começa a compreender quem nós somos, né? De onde viemos, o que devemos fazer aqui nessa vida, para onde nós vamos. E é como se esse Salmo 105 nos dissesse isso, que nós estamos nesse mundo para expressar gratidão, estamos nesse mundo para invocar o nome de Deus, estamos nesse mundo para sermos testemunhas dele, testemunhas da sua santidade, da sua salvação, do seu poder e do seu amor. Então, nós vamos agradecer a Ele por isso, vamos orar ao nosso Deus por conta disso que Ele traz para o nosso coração, desse Salmo 105, versículo 1, e vamos compartilhar também os nossos pedidos de oração para esse dia. Vou encerrar aqui a nossa gravação para compartilharmos os nossos pedidos.